Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estarei aqui agora gravando a nossa segunda aula sobre projetos sanitários, tá? Sobre esgoto, beleza? Como eu já havia dito, o que eu disser aqui está baseado na NBR 8160 de 1999. Essa norma se chama Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, Projeto e Execução. Eu recomendo que vocês deem uma lida na norma, porque tem alguns detalhes da norma que, por questões de tempo, eu não vou abordar aqui, beleza? Bom, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados em julho e agosto de 2023, caso não informado. Tudo bem? Aqui eu apresento de novo, assim como eu tinha feito na primeira aula, a nossa lista de materiais. Ao final dessa aula aqui, eu vou fechar a lista de materiais com vocês, beleza? Já apresentei muita coisa que está citado aí e vou apresentar mais algumas agora aí, beleza? Se alguém ainda quiser imprimir essa lista para acompanhar essa aula, eu estou saindo aqui agora, ficou a tela livre aí, pode dar um print screen, tá? Para você ir acompanhando. Bom, eu já tinha começado a introduzir, esse aqui é o nosso projeto. Aqui em planta nós temos o nosso projeto sanitário de esgoto. Temos uma legenda aqui, eu já tinha explicado isso daqui para vocês. O que são as linhas que representam o esgoto primário, o esgoto secundário e a ventilação, beleza? Esgoto primário aqui está em magenta, esgoto secundário está tracejado em azul e a ventilação é pontilhado em vermelho, beleza? Nós ainda temos outras denominações aqui, caixa de gordura, CG, caixa de dispersão, CI, caixa sifonada, CS, coluna de ventilação, CV, ralo linear, RL, beleza? E aqui eu também coloco as declividades mínimas. No nosso caso aqui, nós estamos colocando os tubos de 40, 50, 75 milímetros, a declividade mínima de 3%. Os tubos de 100 milímetros, declividade mínima de 2%, beleza? E esse projeto aqui, ele é representado na escala 1:50, beleza? Aqui você pode reparar, nós temos alguns tubos de PVC de esgoto da série normal, comprimento 6 metros, beleza? Você vê que esses aqui, eles têm uma ponta lisa, que a gente não está vendo aqui, e essa ponta aqui para conexão com o anel, ela trabalha como se fosse uma luva, essa ponta aqui. Isso aí se a gente estiver falando de tubos de 50 milímetros ou mais, porque tubo de 40 milímetros a gente tem com a ponta e a bolsa lisa, ou seja, eu não trabalho conexões com anel em 40 milímetros, beleza? A não ser aquela conexão específica onde eu tenho a entrada do sifão da pia, por exemplo, do sifão do tanque, tá? Nós vamos ver aqui à frente. Aqui nós temos um joelho de 90 graus, esgoto série normal, tá? Aqui são todas as bitolas que a gente pode encontrar, 40, 50, 75, 100, 150, 200. Lembrando que a de 40 milímetros eu tenho a opção com ou sem o anel de vedação. Aqui a gente tem a curva 90 graus de raio curto, tá? E aqui a gente tem a curva de 90 graus de raio longo, beleza? Na saída do vaso, logo abaixo do vaso, muita gente recomenda o uso da curva 90 graus de raio curto ao invés do joelho, tá? Qual a vantagem da curva de 90 graus? Ela não vai se entupir de maneira nenhuma. Porém, como o vaso dentro dele, a gente tem orifícios, as passagens com diâmetro inferior a 100 milímetros, tá? É muito difícil ter um entupimento aqui na tubulação. Se houver um entupimento, vai ser no vaso, beleza? Mas uma desvantagem da curva de 90 graus é que se eu estiver trabalhando embaixo de uma laje, um pavimento não térreo, o que acontece? Eu já estou aumentando a distância desse tubo de 100 para a face inferior da laje. Então eu estou pegando toda a minha tubulação embaixo daquela laje, abaixando isso um bocado. Isso vai me dar o problema que é o seguinte, eu vou ter um rebaixamento maior com o forro de gesso ou qualquer forro que eu vou ter ali, beleza? Então são essas duas questões a ser levadas em consideração, tá?
Aqui a gente tem um joelho de 90 graus com anel de vedação de esgoto. Esse daqui é para receber a saída dos sifões da pia e do tanque. Aqui a gente tem um joelho de 45 graus de esgoto, beleza? Aqui a gente tem a junção de esgoto série normal, tá? Não é a junção de redução, então eu tenho esse diâmetro principal aqui igual a esse outro aqui, tá? Aqui a gente tem já a junção de redução, onde eu tenho, por exemplo, esse diâmetro aqui de 70 e esse outro aqui de 50, esse daqui de 100, esse outro aqui de 50, esse daqui de 100, esse outro aqui de 75, ou esse daqui de 150 e esse daqui de 100, beleza? Continuando aqui, ó, a gente também tem os T's, né, igual você está vendo aqui, da série normal. A gente também tem uma redução excêntrica, tá? Igual você está vendo aqui, tem de 75 para 50, 100 para 50, 100 para 75. Lembrando que eu já até falei um pouco na primeira aula, o que a gente chama de redução, na realidade no esgoto, a gente nunca pode reduzir efetivamente um diâmetro ao longo do fluxo ali da água servida. A gente pode ter aumentos de diâmetro, beleza? Então essa que a gente chama de redução, na realidade, ela é usada na prática para aumento de diâmetro. Só que ela seguiu esse nome, muito provavelmente, no vácuo da nomenclatura das peças de abastecimento de água fria e água quente, porque ali a redução de um diâmetro é uma peça que é trabalhada, ela trabalha efetivamente na redução do diâmetro, tá? Porque você vai tendo reduções ao longo do sistema de distribuição de água. Ao longo do sistema de esgoto, você vai tendo coletas, então você tem aumento de diâmetro, beleza? Só essa questão de nomenclatura aí. Aqui a gente tem uma bucha de redução longa, tá? E no caso ela aqui a gente tem só de 50 para 40. Você vê que um dos lugares que a gente vai usar ela aqui vai ser até na saída do ralo linear, beleza? Depois a gente vai ter outra também na saída da ventilação aqui da área de serviço. Nós temos também a luva, que eu já falei bastante aqui, a luva de esgoto série normal, tá? A gente tem a luva de 40 milímetros, que ela é com bolsa lisa para cola, ela não tem essa bolsa para colocação de anel. E os outros diâmetros da luva que a gente tem com a colocação de anel, beleza? Uma bolsa lisa e a outra para anel, 50, 75, 100, 150 e 200. Aqui a gente tem um ralo sifonado, beleza? E aqui eu já mostro para vocês o que? O ralo linear, porque em um banheiro eu vou trabalhar com ralo comum, e nesse outro banheiro aqui eu vou trabalhar com ralo linear, só para a gente ver essa diferença, beleza? É assim que eu tenho a coleta da água no ralo linear. Eu tenho esse sistema de ralo linear, a água vem por aqui e ela é direcionada até uma caixa sifonada, beleza? Aqui você vê um ralo linear visto por fora. Só fazendo uma observação, o ralo linear ele pode ser um ralo oculto. Por exemplo, esse aqui que o rapaz está instalando, ele é um ralo oculto de inox, tá? Ao invés dessa peça de inox, a gente também tem ralo oculto com alguma pedra colocada aqui. O ralo oculto também pode ser com cerâmica, por exemplo, essa foto anterior aqui, a mesma cerâmica do piso, beleza? E nós temos também o ralo com uma grelha, tipo essa daqui, sendo que essa grelha pode ser plástica ou metálica, beleza? Ele pode ter a coleta da água em uma extremidade, normalmente isso acontece com ralos de um comprimento de 50 centímetros ou menos. Eu também posso ter a coleta aqui no meio. Quando eu tenho essa saída aqui no meio, essa coleta aqui no meio, quer dizer que ele tem uma declividade interna nesse sentido. Ele faz internamente a coleta aqui no meio e eu saio com essa água aqui. É muito recomendável, tá, gente, que a gente tenha logo na saída dele aqui uma curva direcionando um pequeno trecho de tubo para baixo e depois eu tenho esse trecho horizontal, tá? A gente evita ao máximo já sair aqui com um trecho na horizontal. Ah, por que isso, tal? Para ter um fluxo maior de água, tá? Para eliminar o mais rápido possível essa água que tiver aqui, beleza? Além da questão dos ralos, que eu já tinha trocado uma ideia, nós temos também aqui as caixas sifonadas, beleza? Aqui você vê alguns tipos de caixa sifonada. Nós temos caixas sifonadas, por exemplo, em alguns vídeos que eu até indiquei aí, que eu até peguei algumas imagens, eles usam essa caixa sifonada de 4 entradas e ela tem 100 milímetros de diâmetro.
No nosso projeto eu estou usando essa caixa sifonada aqui, que ela tem 150 milímetros de diâmetro e ela tem 7 entradas e uma saída. Tá? Essa aqui, na realidade, não são 4 entradas, são 3 entradas e uma saída. Essa daqui, 7 entradas e uma saída. Lembrando que todas as entradas são de 40 milímetros, que é o esgoto secundário, que eu represento em azul na minha planta. Já a minha saída é 50 milímetros, esgoto primário, que eu represento em magenta aqui na minha planta. Beleza? Uma caixa dessa daqui, ó, que é uma caixa sifonada aqui em corpo branco, ela tem a opção de vir também com uma grelha, tá? E porta-grelha cromado, com uma grelha circular, igual você está vendo aqui também, beleza? Aqui você está vendo uma caixa sifonada, eu já tinha explicado essa questão do fecho hídrico aqui. Aqui a gente vê a caixa sifonada por fora, essa daqui que eu estou usando, ela tem 7 entradas de 40 milímetros e uma saída de 50 milímetros. Esse aqui também é o terminal de ventilação, ele é colocado aonde? No topo, lá na parte superior da coluna de ventilação, tá? E agora aqui eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês seguindo aquela proposta aí de a gente fazer uma montagem prática, beleza? Eu pego um trecho de tubo aqui de 40 milímetros e insiro em uma entrada da caixa sifonada. Aí depois eu pego uma curva de 40 milímetros, né? Uma curva de 45 graus e coloco aqui. Aqui eu venho com outro trecho de 40 milímetros e uma curva também de 40 milímetros, porém agora 90 graus. Essa curva vai unir um trecho vertical e outro trecho, no caso um trecho horizontal, desse nosso ramal de descarga, tá? E esse ramal aqui que eu estou montando, ele é para coletar água de servida da pia, beleza? E por fim, a gente vai ter uma curva 90 graus, 40 milímetros com anel, tá? E essa curva, ela está aqui, essa parte do anel, essa entrada do anel aqui é exatamente para receber a água do sifão da pia, beleza? Agora eu começo outro trecho aqui, ó. Um pequeno pedaço de tubo de 40 milímetros na outra entrada da nossa caixa sifonada, uma curva 45 graus de 40 milímetros, tá? Depois outro trecho de tubo 40 milímetros ligado ao ralo, beleza? Esse é o ramal de descarga do ralo do chuveiro. Agora eu pego aqui um trecho de tubo de 50 milímetros, encaixo na saída da caixa sifonada. Depois eu conecto aqui um T de 50 milímetros. Esse T aqui é para quê? É a bifurcação para ventilação, beleza? Na saída do T, eu conecto uma entrada de uma curva de 50 milímetros, porém essa curva é 45 graus. E a saída dessa curva, eu já conecto na entrada de 50 milímetros de uma junção. Essa junção ela tem uma passagem direta aqui de 100 milímetros e uma entrada de 50 milímetros aqui na lateral, beleza? Chegando nessa junção, eu coloco um trecho de tubo de 100 milímetros. Na entrada desse tubo, através de uma luva de 100, eu vou colocar aqui, vou conectar um joelho de 100 milímetros, beleza? Aqui nesse joelho, eu teria a contribuição do vaso sanitário. Depois eu uso outra luva de 100 milímetros na saída da junção. Essa luva fará a conexão com o trecho de tubo após essa junção, beleza? Bom, agora vamos aqui para a parte da ventilação. Com uma curva de 50 milímetros e 45 graus, eu faço a saída para o ramal de ventilação. Um trecho de tubo de 50 milímetros vai ser esse ramal de ventilação. Aqui é uma caixa sifonada que eu usei de 7 entradas e uma saída. Eu não vou usar 7 entradas, beleza? Aquelas entradas que efetivamente eu vou usar, a gente tem que fazer a remoção dessa tampa aqui. Igual você está vendo o rapaz fazendo aqui, ó, no vídeo. Beleza? Outra coisa aqui, uma segunda observação, é que eu não usei cola de PVC nas uniões coladas, né? Eu só encaixei elas aqui, só para vocês verem como que é um encaixe. Beleza? Caso fosse utilizado cola, né, aí estaria sendo feito igual o rapaz está fazendo aí no vídeo, beleza? Pode dar uma olhada aí.
E por último, eu também não inseri os anéis de vedação e nem passei essa pasta lubrificante nas uniões com o anel, tá? Isso daí eu já tinha feito na aula 1, igual você pode ver aí. Beleza? Primeiro passo. Após efetuar o corte e ter chanfrado a extremidade do tubo, limpe bem a ponta do tubo e da junção, utilizando uma estopa limpa. Segundo passo. Depois de medir a profundidade da bolsa de conexão, marque com lápis esta mesma medida na ponta do tubo a ser conectado. Terceiro passo. Após instalar o anel de borracha na conexão, aplique a pasta lubrificante Tigre na ponta do tubo e no anel de borracha. Quarto passo. Encaixe a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa e recue 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm no caso de tubulações embutidas. Use a medida previamente utilizada como referência. Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta. Agora eu vou mostrar uns outros detalhes para você aqui, ó, sobre anel de vedação para o vaso, beleza? Aqui você pode reparar, ó, nós já temos aqui a saída de um trecho de pequeno, né, de tubo, que é o que? Exatamente um trecho de tubo, que abaixo dele, a saída dele já está conectada na entrada daquela curva 100 mm 90 graus ou daquele joelho de 100 mm 90 graus. Eu até falei antes, tá? Pode ser ou uma curva de raio curto, né, aqui de baixo, ou pode ser o joelho. Eu, particularmente, não tenho nada contra ser o joelho, beleza? Mas nesse trecho de tubo aqui, o que acontece? É onde vai ser instalado o vaso sanitário, tá? Então, você vê que o nosso amigo aqui, ele coloca o vaso sanitário invertido, com o fundo para cima. Aqui ele está fazendo o quê? Está retirando o papel de proteção do anel de vedação. Esse anel de vedação vem com papel de proteção. Ele encaixa o anel de vedação dessa maneira que você está vendo aqui. Aí ele vira o vaso, ele coloca o vaso na posição correta e ele faz esse encaixe aqui. O que acontece? O anel de vedação, ele vai vedar para quê? Para que não tenha o retorno de cheiro aqui, né? Beleza? Muito importante essa questão aí. E aqui agora a gente tem a nossa lista de material, que eu vou fechar ela com vocês aqui, beleza? Quais são os itens que a gente vai ter aqui? Item 1, tubo de 6 metros, 40 milímetros, vão ser 3, tá? Eu somei os trechos aqui de 40 milímetros e deu a necessidade de 3 tubos aqui, beleza? Joelho 90 graus, 2 bolsas coladas, tá? Isso daqui a gente vai ter o quê? 2 nos lavatórios, mais 2 nos tanques, você tá vendo esse daqui. 2 na saída do ralo do chuveiro, tá? E 1 na coluna de ventilação, beleza? Você pode reparar também que a gente tem o quê? Ainda em 40 milímetros, joelho 90 graus com anel, tá? A gente vai ter o que aqui? Esses aqui, 2 no lavatório e 2 nos tanques. São exatamente aquele joelho 90 graus que vai receber o sifão embaixo da pia ou do tanque. Ainda em 40 milímetros nós vamos ter joelho de 45 graus, tá? Eu vou ter 2 nos lavatórios, que são exatamente essas curvas que você está vendo aqui. 1 no tanque, beleza? E 1 na coluna de ventilação, que é essa coluna de ventilação aqui, que a saída dela é de 40 milímetros. As outras vão ser de 50, por quê? Porque eu tenho vaso aqui na montagem, beleza? Os anéis de vedação de 40 milímetros nós vamos ter 4, por quê? São só esses aqui que eu tiver na entrada das pias e dos tanques, que é aqui que a gente vai ligar o sifão, beleza? Agora a parte de 50 milímetros, tubo de 6 metros, né? Que a gente vai ter, já considerando com anel, vão ser 3, tá? Daqui a pouco somos anéis em separado. Ainda em 50 milímetros, joelho 90 graus, eu vou ter 2 das colunas de ventilação dos banheiros, mais 1 da pia de cozinha, 1 da máquina de lavar louça e 1 da máquina de lavar roupa, tá? Esses aí são os joelhos 90 graus.
eu vou fazer as conexões dos tubos verticais ali dentro da parede para o trecho horizontal, beleza? Depois nós vamos ter também ainda 50 milímetros, joelho 45 graus, eu vou ter 2 nas colunas de ventilação, que são aqueles que eu inseri agora há pouco no vídeo da nossa montagem. Eu vou ter 2 nas caixas sifonadas, que são esses 2 aqui, que você está vendo aqui, ó, esse e esse aqui no projeto. Eu vou ter esses 2 aqui também na caixa de gordura, na entrada, pouco antes aqui da caixa de gordura, beleza? Aí de 50 milímetros, os T's que eu vou ter 3 nas 3 colunas de ventilação, aqui, aqui e aqui, beleza? Sendo que essa daqui, depois é que eu vou transformar em 40, vou colocar uma redução, para depois virar 40 milímetros. Mas como eu estou passando com um tubo de 50, eu preciso do T de 50 aqui também, beleza? Aí de 50 milímetros, luva simples de 50 milímetros, eu vou precisar de 3. 2 na coluna de ventilação, que são aquelas que eu instalei agora há pouco, você está vendo aí, e 1 na área de serviço, que é nessa saída aqui, beleza? Bucha de redução de 50 milímetros por 40 milímetros, eu vou precisar de 3. 1 aqui no ralo linear e 2 na coluna de ventilação, beleza? Nós vamos ter também aqui, ó, terminal de ventilação de 50 milímetros, nós vamos ter 3 terminais de ventilação de 50 milímetros, beleza? Inclusive, essas 2 buchas aqui que eu coloquei da coluna de ventilação, uma delas é para sair do tubo de 40 e aumentar um pouco o diâmetro para o tubo de 50, para a gente usar aqui um terminal de ventilação de 50, beleza? Termos aqui anel de vedação de 50 milímetros, eu vou precisar de 30. Quais que seriam esses 30? Aí a gente vai somando aqui, ó. 3 desse item aqui, mais 5 desse, mais 6 desse, 2 anéis vezes 3 aqui daria 6, mais 3, tem outros aqui, ó, mais um, tá? Aqui a gente teria mais 2, aqui a gente teria mais 3, ou seja, eu tenho que somar os anéis, onde sempre que eu tiver uma conexão de anel de 50 milímetros, beleza? Agora é a parte de 75 milímetros, tubo de 6 metros, tá? Nós vamos ter apenas um aqui, tá? Eu já peço um anel aqui para o tubo também. Junção de redução de 75 milímetros por 50, nós vamos ter uma, tá? E aqui eu vou pedir 2 anéis, um para entrada de 75, um para entrada de 50. Essa junção aqui, ó, que é o item 15, é exatamente essa daqui, beleza? Depois eu vou ter o quê? Uma redução excêntrica de 75 por 50, eu vou ter uma. Ela é justamente o quê? Nessa entrada aqui, que aqui eu já vou ter a entrada na minha junção de 75. Então eu preciso dessa redução para aumentar o diâmetro de 50 por 75. Beleza? Depois eu vou ter algumas luvas aqui, né? Que no caso eu vou precisar só de uma, que ela é aqui na área de serviço, beleza? E anéis de vedação de 75, só 3, que seria 1, 2 e 3. Agora a parte tubo de 100, a parte de 100 milímetros, né? Tubo de 6 metros, de 100 milímetros, nós vamos precisar de 5. Aqui é um número um pouco maior, porque eu tenho a parte externa e tal, né? Tem um comprimento maior. Ainda em 100 milímetros, curva de raio curto 90 graus, mais um anel de 100, a gente vai ter 2 nos 2 vasos sanitários, tá? Como eu estou aqui em pavimento terra, não tenho muito problema com essa questão de rebaixar um pouco essa tubulação, eu estou trabalhando com o quê? Com as curvas de raio curto, beleza? Depois a gente vai ter uma luva simples. No caso, eu vou ter 4 luvas simples, que são 4 luvas para os vasos sanitários, igual eu mostrei na minha montagem agora há pouco, 2 na conexão da curva de raio curto com o tubo de 100 e 2 na conexão da saída da junção para esse trecho de tubo de 100 que está saindo aqui, beleza? Junção de 100 milímetros, eu vou precisar de uma. Essa junção de 100 milímetros aqui é exatamente na saída da caixa de gordura, beleza? Junção de redução de 100 milímetros por 50, eu vou precisar de 2, que é exatamente nessa saída do vaso sanitário, essa junção aqui e essa outra aqui, que são as junções de redução, beleza? E aqui eu vou somar os anéis, tá? Eu vou somando os anéis que eu tiver de 100 milímetros. Aí você vai vendo comigo aqui. Como eu tenho
6 tubos, eu estou colocando, como eu tenho 5 tubos, eu já pego 5 anéis aqui, mais 2 aqui, mais 4 aqui, mais 2 anéis aqui por junção. Então, como eu tenho uma junção, mais 2 anéis. Aqui eu tenho mais 2 anéis aqui, tá? De 100. Aqui mais 2 e aqui mais 3, beleza? Somando tudo, se não me engano aqui, deu 29 anéis, beleza? Ô, gente, uma observação que eu vou fazer aqui é o seguinte. Professor, você está pedindo as luvas, mas os tubos já vêm, né, com a ponta, com uma das pontas, que pode trabalhar como, receber um anel e trabalhar com uma luva ali, beleza? Eu estou deixando isso daí como um fator de segurança, beleza? Então, eventualmente, algumas dessas luvas aqui, alguns desses anéis, eles podem sobrar, mas vai ser muito pouca coisa, tá? Vai ser bem pouca coisa mesmo. Mas esses 2 itens aí, até uma dica, uma vez que um bombeiro me deu, ele falou assim, sempre peça um pouco a mais de luva e de anel de vedação. Então, eu estou usando esse parâmetro aqui, beleza? Considerando que o tubo já tem a ponta dele para receber o anel, para eu conseguir fazer ele trabalhar como luva aqui, eu estou deixando isso como fator de segurança, beleza? Agora eu já venho aqui, ó, uma caixa sifonada, grelha quadrada com 7 entradas, tá? A gente vai ter 3, quais são essas caixas sifonadas? 1, 2, 3 aqui, beleza? O item 26 aqui, caixa de gordura 18 litros, diâmetro 300 milímetros, tá? Eu vou precisar 2, são essas 2. Aqui, trabalhar com uma caixa de espuma na saída da área de serviço, e essa daqui é a caixa de gordura na saída da cozinha. Item 27, caixa de passagem e inspeção. Nós vamos ter 4, tá? São essas 4 aqui. 1, 2, 3, e eu estou colocando uma outra logo ali na entrada do lote, antes da conexão com a rede pública, beleza? Depois a gente tem aqui um ralo linear, tá? Que eu estou colocando um ralo linear com grelha, comprimento 70 centímetros, um ralo comum sifonado, anel de vedação para vaso 2, que eu expliquei agora há pouco o que era, questão de pasta lubrificante, bisnaga de 160 gramas, vou pedir 2, adesivo plástico PVC, que é a cola, frasco 175 gramas, vou pedir 2 também, solução preparadora, vou fazer a limpeza do PVC ali antes de fazer a cola. Eu vou pedir uma e lixa 100, tá? Eu vou ter que dar uma lixada antes da cola ali. Estou pedindo 5 lixas aqui, beleza? Então, essa daqui é a minha lista de material para esse projeto aqui, ok? Ô, gente, muito obrigado, agradeço a atenção de todos aí e agradeço também ao professor Gilberto, aqui do IFMG, pelas dicas que ele me deu ao longo desse desenvolvimento aqui.